falamos tudo isso para dizer o seguinte: quando eu saio da delegacia e viro advogado, eu olho para o sistema judiciário já meio puto. E aí eu faço homenagem a uma professora que eu tive, a Ivone Lixa, doutora, pós-doutora, pica. Ela diz o seguinte: levanta a mão aqui quem veio fazer justiça. Aí um ou outro levantava a mão, pode sair da sala. Fazer direito não é ir atrás de justiça. Entende? O que é justiça para ti? O que é justiça para ti? Dentro de um processo, o que é justiça no processo? Quem ganhou, acho que é justiça. Quem perdeu, não. Entende? Direito hoje para mim, ser advogado para mim, e aí o Egídio tem uma função muito importante nessa história, como eu como advogado, é porque eu olhei para aquele policial e vi que, porra, tu pode fazer diferente. Entende? Eu olho para outros policiais militares que eu conheço, vários irmãos meus, eu chamo de irmãos hoje, que se formaram comigo, que estão hoje na polícia militar, e falo, porra, velho, tá foda. Entende? Tá foda. Aí eu, mano, tá foda? É foda, velho. Porque a gente acha que é fazer de um jeito, é de outro. Mas estão lá por amor à farda. Os caras gostam de ser policiais. Eles estão lá pra ser policial e, porra, não tira a farda dos caras porque os caras vão morrer, velho. É algo... entra na corrente sanguínea de tal forma que os caras, bicho... Tem um que falou pra mim, eu ia ficar aqui 2 anos, 3 anos no máximo pra passar pelo estágio probatório e eu ia montar um escritório. Cara, não consegue sair de lá, porque é algo muito maior. Você ajudar as pessoas, você ter essa coisa, mas aí tu olha pro salário do cara. Salário de merda, velho. Realmente. Entende? Aí tu vai olhar pra estrutura que o cara tem pra trabalhar. E olha que Santa Catarina, velho, perto de outros estados, mano, é pica, velho. Entende? Não é o a mesmo. Galera do BOP lá em Florianópolis, eu vi a estrutura que os caras têm de trabalho e o treinamento que eles fazem, os caveiras que estão... Puta que pariu! É algo que tu fala, mano... É SWAT isso aqui, velho. É SWAT? Ensina SWAT isso daí. Mossad fica no chinelo pros caras aqui. Os caras são pica, velho. Entende? Só que, porra, vai ver o prolabore dos caras, vai ver o olerite dos caras. Pro que eles fazem. Percepção de vida, é o que a gente tá falando. Cara, amanhã o cara pode deixar de existir. Entende? Então, assim, porra, mas de novo, porra, Marco, mas tu é preto, tu vai ficar falando bem da polícia? Eu tenho que admitir o que é certo e tenho que admitir o que tá errado. É que cada situação é uma situação, né? Dizer que não há racismo, cara, há um racismo. A abordar, eu sou um preto privilegiado. Eu sou um preto privilegiado. Se eu subir o morro da Coriposa agora, eu não sou parado pela polícia, porque os caras, alguns já me conhecem, alguns sabem que eu sou advogado, alguns sabem aonde eu moro, entende? Sabe quem eu sou e vão me tratar de forma diferenciada. Eu sou privilegiado por isso. Mas se eu entrar para dentro do sistema, dentro do Mas PRB esse privilégio hoje, tem um mérito também de toda a tua história, que tu tá contando que tu veio desde... Assim, existe... O que eu tô percebendo também? Desde a tua mãe, sei lá, da tua mãe, do teu pai, da tua história, da forma que eles te ensinaram valores e batalhar, e também existe uma parte disso. Não tô desmerecendo, sei lá, os demais ou as questões que acontecem com os outros. Eu entendo o que tu fala, mas é cruel. É? Muito. Por quê? Porque assim, ao mesmo tempo que eu jogo um peso gigante pra cima daquele negão que não conseguiu ser absolutamente nada na vida e acabou virando um marginal pra sociedade, preso, caralho a 4, joga pra cima de mim a responsabilidade de eu ser muito mais foda do que eu já sou. Entende? Por quê? A questão do individualismo. A questão de respeitar o indivíduo. Certo. E aí não é uma questão só de mérito. E aí vem ao encontro que tu falou. É a estrutura que foi criada em torno daquele cara. E aí já não é mérito propriamente dito, sabe? Eu tenho uma dificuldade ainda de ouvir essa palavra do mérito, da meritocracia e tal, sem enxergar
e olhar cada história. E se eu olhar para essa sala, tem 4 caras, cada um tem um tipo de história. E aí eu vou falar, tá, aquele ali que é mais branco dos 4, deixa eu olhar pra cara dele, por que ele não é rico? Por que ele não, né? Tipo, porque, porra, é branco, privilegiado pra caralho e tal, não sei o que, ele devia ser rico. Provavelmente não seja. Ou se é uma humildizão. Entende? Ou se não é... Entende? É um fudidão. Não teve sabe? Eu tenho dificuldade. É foda, eu te entendo. Eu também não sei. Eu tenho uma certa dificuldade de ouvir essa questão do mérito. Eu fui questionado certa vez numa palestra, numa escola, um pirralho de 8 anos. Mas se você é um negão, advogado, então você tem uma meritocracia e repetiu essa coisa da meritocracia e tal, não sei o que. Eu cruzei o braço, olhei pra cara. Tá. Teu pai. O que tem meu pai? Ele é rico? Não. Então ele não teve meritocracia pra ser rico, né? Aí ele... por quê? Aí, didaticamente explicando, cara, você é diferente dele, a tua história vai ser diferente daquele, a história do seu pai é diferente da história do seu tio, sim, sabe? A história... Minha irmã já tem mestrado e eu não. A minha irmã fez faculdade primeiro do que eu. Porque a época decidiu-se que ela faria faculdade. Sim. Sabe? Então... Assim, ó, o que eu vejo sobre isso? Qual que é a minha opinião? E eu não sei qual é o ponto exato. Pra mim, meritocracia, ela existe. O problema é a gente saber o quando as pessoas terem o básico para jogar o jogo, para daí em diante é mérito de cada um. Porque... Mas se nós vivêssemos numa sociedade que a gente partisse do mesmo ponto de partida. Então, por exemplo, as cotas, elas foram criadas no governo Lula para dizer o seguinte, vamos universalizar o acesso às faculdades e universidades. Porra, perfeito. As cotas, e aí tem a questão da estrutura racial no Brasil. Historicamente falando, os negros são desprivilegiados no país. Ponto. É histórico isso. Ponto. Ok. A partir da construção histórica do Brasil, o negro sempre foi escanteado. Sempre ficou em segundo plano. Sempre. Independente de como foi feito. Se você pegar uma comparação histórica entre a abolição e escravatura do Brasil e a abolição e escravatura nos Estados Unidos, e olha que nos Estados Unidos tem muito menos negros do que no Brasil, proporcionalmente. Sim. Os Estados Unidos é 20 e poucos por cento. Os Estados Unidos, eu acho que ele existe mais... os Estados Unidos é mais racista do que o Brasil, né? Eu acho que não há um ranqueamento com relação... Que lá existe uma divisão muito entre as classes. Não, tipo assim... é que lá a consciência racial é mais forte. O negro americano tem uma consciência racial mais forte. Eu olho dessa forma. Por quê? Por mais que se tentou apagar, no Brasil conseguiu-se apagar a história do negro por muito tempo. Apagou-se. Hoje só se fala, nas escolas, por exemplo, só se fala de 13 de maio e 20 de novembro. Qualquer outra discussão em relação à africanidade e à ancestralidade dos negros não é dita em sala de aula. Nos Estados Unidos, porra, tem discussões... Tem uma universidade só para negrão, velho. Porque a consciência racial deles chega ao ponto de... Se tu entrar em Harvard, querido, tu é um inimigo da raça. Nossa. Porque tu tá indo lá estudar só coisa de branco. Mas daí é um extremo. É quase um extremo. É quase um extremo. Mas por conta do quê? Por conta de toda a violência que se teve ao longo da história. Então eu preciso ter um espaço para que eu possa desenvolver a minha cultura do meu jeito, não sendo imposta por outro. Aqui nós tivemos uma cultura hegemonicamente europeia, do ponto de vista educacional. E aí talvez venha a minha ligação com a minha ancestralidade, de entender através do banco de universidade quem é o Marco Antônio Preto, quem é o advogado preto que está na cidade, quem é o macumbeiro que anda no centro com uma guia agora desse tamanho no pescoço. Nós vamos falar sobre isso. Entende? Então... Mas
Mas assim, Lá vamos nós. não, Here we go. parece o Mario, o Mario Kart. O que eu tava pensando enquanto tu falava sobre isso? Por exemplo, essa questão germânica aqui e tudo mais. Que era o que a gente falou no início. As pessoas têm que tratar as outras com respeito. Da cota, eu lembro que a gente conversou isso no café, que eu tenho uma divergência, mas eu entendo o teu ponto, que eu acho que a cota, ela automaticamente, se ela fosse por critérios financeiros da família, automaticamente ela ia favorecer os negros, porque realmente, e eu concordo com isso, a maioria dos negros hoje tem situações econômicas desfavorecidas. Sim. Falei isso quando eu vi na casa da minha empresa, que eu fui lá e reparei. Eu cito isso. Na minha empresa eu vi, não existia nenhum negro. Eu comecei a me questionar sobre isso, mas depois eu fui olhar em outras áreas da empresa, áreas de limpeza e tal. Eu falei, cara, tinha a maioria. Eu falei, porra, que é o que a gente falou, educação e tal. Mas ok, da cota eu tinha essa imagem. Da questão financeira. E o segundo ponto que eu ia chegar, onde é que a gente tava falando? Do respeito, né? Do indivíduo. Perdi até minha linha de raciocínio. É que assim, ó, eu sei onde você quer chegar. Que quando você coloca que a questão de cotas deveriam ser sociais, partindo do pressuposto de que você também tem brancos pobres que também poderiam receber essa questão de um espaço dentro dessa universidade, que ele não teria condição de disputar uma vaga com outro. E que daí a gente coloca uma situação a gente faz falou, uma talvez divisão, a gente está dividindo para frente. A gente divide. Por outro lado, e é o que eu estava falando, se você faz a política de cotas originalmente voltada para a questão do ensino fundamental e médio, então você cria uma política de botar esses negros para dentro da universidade, você cria 2, 3 gerações de negros dentro dessa universidade, ao mesmo tempo que pega todo esse investimento, por exemplo, que tu recebe do ProUni, dessas faculdades pagas e tal, injeta no ensino fundamental e médio. Público. Você vai atingir esse preto e essa preta que lá na frente vão entrar na faculdade sem precisar da cota. Para não ter o peso, de novo, de não ter o peso de ter que ser um bom médico, ter que ser um bom advogado, ter que ser um bom engenheiro. Porque se fizer merda, é cotista. Sim. Entendeu? Tomou uma situação tu tá tomando remédio, né? E não tá resolvendo o problema. Tu tá jogando a criança fora e guardando a água suja do banho. Sim, eu concordo. Lembrei, o que eu ia falar sobre essa questão germânica aqui. Porque da forma que tu falou, eu acho que assim, o que eu queria chegar do respeito, talvez teve muitas pessoas que a gente teve que mudar essa mente. Eu vivenciei com pessoas aqui que eu já ouvi, pessoas mais velhas dizendo assim, ele faz certinho, ele é preto, mas faz certinho. Não, isso não é uma coisa que, assim, voltando 5, 10 anos atrás... Eu ouvia de boa. Era normal. Mas qual que é a minha dúvida? Mas ainda tem pessoas mais velhas em São Paulo, queridas. Tu me viu na Fátima Bernardes, lá da treta que teve dos neonazistas aqui. Tu continua pra mim tendo uma alma branca. Sim. Quebra. Pode ser. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Ela é racista? Não. Eu não vou classificar ela como racista porque ela não vai me colocar um crucifixo pegando fogo. Ela não usa um avental na cabeça. Mas é uma questão de como ela foi criada. Entendi. A questão cultural. Então o racismo ele é cultural. Ele pode ser desaprendido. Concordo. Acho que nesse é um universo que vai existir bastante diálogo, que eu acho que muitas coisas fazem sentido e muitas que daí vem na leva e coisas que vai no diálogo. Mas qual que era a minha curiosidade? O fato de que aqui, por exemplo, é uma região germânica. Eu não tenho nada de alemão. Mas o quanto isso é um problema. Uma coisa é as pessoas tratarem com respeito, mas daqui a pouco... Porque eu sei que acontece isso de São Paulo. A gente teve situações de pessoas... esses alemães de Blumenau é tudo nazista. Blumenazi. Mas os caras falam, mas assim, vamos dizer que a gente evolua e realmente, assim, uma hora isso acabe aqui.
Pô, mas agora existir uma região germânica é ruim? Sabe, as pessoas assim, tipo, agora porque... essa é a minha dúvida. Se liga só. Se eu pensar, eu, gestor público, que tenho o poder de mudar a mentalidade de uma cidade. Se eu pensar que essa cultura germânica é um produto que eu gero dividendos para o município, tá tudo certo. Daí eu fazer com que determinadas partes da cidade as pessoas só falem alemão, achando que estão na Alemanha, e aí é muito louco, porque, por exemplo, em 2018 eu recebi uma amiga que mora na Alemanha e meti a roupa de Frida nela e vamos para Oktober, querida. Chegamos lá na Oktober, veio um maluquinho todo vestido de soldado alemão, porque ele tem ele usa um uniforme de alemão e tal. Ela olhou para aquilo, bicho, para segurar aquela mulher foi Por quê? o demônio. Vem aqui, senta aqui. E meteu um alemão na ideia dele. Eu conhecia a figura e ele tinha um orgulho de dizer que falava alemão. Uhum. Mano, ela começou a meter um alemão na cabeça dele. Ele não entendeu metade do que ela dizia. Uhum. Colocou ele numa determinada situação do tipo, e ele é racista. Existe um tipo de racista que olha pra mim e não me enxerga como preto. É louco isso. Ele consegue fazer piadas de preto pra mim, achando que eu não vou ficar puto. Existe esse tipo de cara que é racista. Ele olha pra mim, eu consigo ganhar a consciência dele de tal forma que ele esquece que eu sou preto. Ao mesmo tempo que eu estou trajado com um traje típico na festa. Então isso fortalece ainda mais essa bobagem na cabeça dele. Quando ela tranca ele numa conversa identitária, tipo, o que tá fazendo com esse uniforme? E foi, né? Porque ele chegou, aqui dentro morreu um alemão durante a Segunda Guerra, é orgulhoso porque ele importou o negócio, aquela coisa toda. Cara, ele saiu de lá tipo, eu sou um bosta. Que merda, né? Tipo, mas tu não é alemã. É exatamente essa a discussão. Tu também não é. E tu não pode se comportar como tal. Isso que tu tá fazendo é um produto. Se a gente olhar para Oktober como um produto, tá tudo certo. Somos brasileiros. Estamos numa região que teve por muito tempo uma hegemonia germânica, né, de origem germânica. Mas, cara, quem é alemão em Blumenau? Ou em Pomerode? Ou no Vale do Itajaí? Ou na... Como é que o pessoal chama aqui? Aqui no Vale Europeu. Quantos europeus de fato a gente tem em Blumenau? Ou nesse Vale Europeu? Se eu vender isso com um produto, tá tudo certo. Agora eu não posso querer me comportar como tal achando que eu sou. É aí que dá o bug na cabeça do cara. Eu não sei se eu concordo. O que eu tava pensando? Eu falei, cara, se ele quiser se comportar como ele quiser... Não. Beleza, mas desde que ele... Entenda o lugar onde ele tá. Que ele, assim, se ele quiser falar assim, eu sou alemão, eu falo, você pode ser o que você quiser, desde que não falte com respeito comigo, ou exatamente. Não seja racista, não cometa um crime. O que acaba acontecendo? Essa ânsia de querer ser o que não é, dá merda. O cara dá uma esquizofrenia na cabeça do cidadão. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!